para que todos esses passos possam ser dados, para que tudo isso possa ser construído, para que a indústria volte, para que as empresas voltem, para que os nossos empregos estejam assegurados, é muito importante que a gente obedeça a critérios básicos de convivência nesse período que ajudem a achatar essa curva, que ajudem a evitar um aumento exponencial dos casos de Covid-19. Hoje o repórter Francisco Lima traz para nós as imagens do centro de Teresina mais uma vez. Tem preocupado bastante e se associados aos dados do prefeito de Teresina que foram apresentados hoje, de apenas 38,9% dos teresinenses ficaram em casa, a situação parece grave. Chico Lima, ao vivo, fala para nós um pouco da percepção dele em relação à movimentação hoje na cidade de Teresina. É a mesma do Elivaldo Francisco? Joel, só assim, viu? A gente está tendo uma percepção de que as coisas parecem que não estão tão graves como realmente estão, né? Ontem o Jornal do Piauí mostrou como o centro de Teresina continha um movimento bem típico do que acontece no dia a dia normalmente, parecendo não estar dentro de um processo de isolamento social por conta da pandemia, né? Hoje, embora não estivesse tão movimentado quanto ontem, ainda assim estava bastante movimentado, o que gera uma preocupação, né? Porque quanto mais pessoas estiverem nas ruas, maior a possibilidade de que essas pessoas possam se contaminar entre si. A gente rodou pelo centro da cidade hoje, aqui de Teresina, e conseguimos perceber que as lojas, a maioria delas, pelo menos, está fechada, né? Mesmo assim, ainda algumas delas funcionam, algumas que não são de serviços essenciais, como, por exemplo, lojas de acessórios de telefone celular, tem chaveiro funcionando. Algumas lojas, como óticas, estão abrindo com metade da porta, né? O cliente entra e aí eles baixam a porta, depois saem, quer dizer, nesse momento, então, eles ficam lá dentro. São pessoas que já estão meio ressabiadas por conta da vigilância, da fiscalização, e acabam se trancando e colocando vigias, né, pessoas para olhar, para avisar caso apareça alguém da fiscalização. A gente, enquanto estava lá andando com a câmera, percebia que essas pessoas, elas analisavam, percebiam que a gente estava chegando perto, já começavam a se esconder, já fechavam a porta, que era para que a gente não fizesse nenhum tipo de flagrante. Ainda assim, a gente conseguiu pegar pelo menos umas 2 ou 3 lojas funcionando, tanto abertas como com a porta pela metade, fazendo com que as pessoas entrassem e ficassem lá dentro, que ainda é um risco maior, né? Não só por estarem num ambiente fechado, como um ambiente com as portas completamente cerradas. Então, realmente, há uma preocupação muito grande. A gente hoje chegou a conversar com o pessoal da Guarda Municipal. Ontem foram em torno de 30 estabelecimentos, 33 estabelecimentos foram fechados só no centro da cidade, fora os outros estabelecimentos que foram também fechados nas regiões dos bairros, né? Então, realmente, há um trabalho muito grande na Guarda Municipal de Teresina para conseguir conscientizar. Uma curiosidade, Joelson, hoje, quando a gente estava lá no centro da cidade, a Guarda Municipal de Teresina chegou a informar que tem deparado com algumas pessoas que estão indo para o centro assim, sem uma razão aparente, enquanto umas teriam um motivo de fazer compras, de comprar isso ou comprar aquilo, abrir seu negócio, outras simplesmente apareceram para passear. A Guarda Municipal informou que algumas pessoas, quando abordadas e perguntadas por que estavam ali, não tinha nenhum motivo, então essas pessoas eram orientadas a ir para casa, inclusive muitos idosos. Então a gente recomenda principalmente que as pessoas que já estão na faixa de risco, acima de 60 anos, idosos, não saiam de casa, a não ser em uma necessidade muito estrita, porque realmente é algo perigoso. Muitas pessoas pelo centro da cidade e algumas delas da faixa de risco, do grupo de risco, estão indo até lá simplesmente para passear, para matar o tédio, Joelson. Um risco muito grande. Matar o tédio pode colocar em risco a própria vida. Agora, Elivaldo Barbosa, você falava aqui no começo do jornal, esse isolamento social virou só uma ilusão, né? Uma ideia, um projeto. Não é mais fato. É verdade, sobretudo em alguns setores. A prefeitura conseguiu controlar um que estava problemático demais, que era o transporte coletivo, né? A prefeitura estabeleceu um critério novo e está dando certo, deu uma esvaziada boa nos terminais, todos fechados, e também no transporte, com a vigilância total de quem trafega utilizando o transporte coletivo. Houve o controle. Agora, me parece sem controle total. As agências bancárias e as lotéricas.
impulsionada pela situação do benefício federal, que não tem como controlar, e também pela própria dinâmica das agências bancárias. As filas não são mais dentro, mas fora das agências. Tendas são armadas e tudo mais. Então, é um problema sério a ser enfrentado pelo poder público. E quanto aos lojistas, Joelson, ali eu diria até que é um pouco eu não diria que é só de irresponsabilidade ou descumprimento pelo descumprimento, é um pouco também do instinto de sobrevivência, que não é fácil, não. Você está aí com 2 meses sem nenhum faturamento, você fica um pouco transtornado do que fazer para o dia seguinte. Responsabilidade com os funcionários. É verdade. Né? Não é Até fácil. Realmente tem isso, tem um pouco desse... O lojista empurrado para sobreviver. E aí como é que faz? Tudo isso realmente é muito difícil de se equacionar. Agora, Chico, você está aí perto de uma agência bancária. Tem muita gente nesse momento ou não? Nessa agência onde você está, a movimentação é baixa nesse momento? Não, Gelson. Aqui a gente está na agência bancária da Caixa Econômica Federal da Avenida Barão de Gurgueia. Aqui realmente o movimento está bem fraco, desde meio-dia, por volta do meio-dia, quando a gente chegou. Mas no centro da cidade, quando a gente circulou, o movimento era muito grande pela manhã, principalmente, como o Elivaldo falou, ali próximo às agências bancárias e também nas lotéricas, né? As filas ficam, como ele falou, realmente por fora, nas ruas. Ainda assim, as pessoas não costumam fazer esse distanciamento que é considerado seguro entre uma e outra. Esse também tem sido um dos problemas que a Guarda Municipal tem tido, que é conseguir fazer com que essas pessoas elas mantenham uma distância considerada segura para manter um mínimo de integridade e garantir que não haja infecção pelo novo coronavírus. É um problema e as pessoas que ainda têm que fazer algum tipo de atividade bancária, inclusive a gente relembra não só apenas o auxílio emergencial, como também a primeira parcela do 13º salário, o adiantamento que está sendo realizado pelo governo federal, começou a ser liberado essa semana, portanto muitos aposentados também já vão se dirigir a essas agências bancárias, que se preocupem sim em manter essa distância que é considerada segura, para que ninguém venha a se contaminar e ter um problema mais sério mais para frente, Joelson.